Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos começar a conversar sobre os nossos assuntos aqui, olhando essa foto, né, que eu coloco aqui para vocês no centro da tela. Essa foto, ela se chama Nascer da Terra e ela foi tirada por William Anders numa missão da NASA à Lua em 1968, né? Então essa foto ela é muito bonita porque esse solo que a gente vê aí, né, na base da foto, né, na parte inferior da foto, é o solo da Lua, né? Então é a expedição da NASA instalada na Lua lá em 1968 e de lá no horizonte a gente pode ver uma parte do planeta Terra ali no espaço, né? E quando a gente olha então essa foto eu acho ela muito bonita porque ela traz pra gente uma dimensão da nossa vida muito maior do que a gente tem vivendo aqui, né? Nos dá uma dimensão do quanto nós somos pequenos, né? Do quanto nós estamos inseridos num espaço muito maior, né? Quer dizer, olha aí a Terra, o nosso planeta, o nosso mundo que a gente vive, vista lá da Lua, né? Quer dizer, e sempre quando a gente para pensar um pouco nessa foto, a gente vai se perguntar, né? O que nós estamos fazendo aqui? Quem nós somos? Da onde nós viemos, né? Quem somos nós nessa imensidão? Será que nós estamos sozinhos? Essa coisa toda. E eu trouxe essa foto justamente para começar a conversa de hoje, da nossa atividade, né? Que vai tratar exatamente sobre o aparecimento dos primeiros seres humanos na Terra, não é verdade? Então, deixa eu mudar aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje, na da próxima semana, nós vamos estar envolvidos aí em tentar pensar um pouquinho sobre as origens da humanidade, né? Nós já fizemos uma grande reflexão até esse momento a respeito do trabalho do historiador, como que o historiador trabalha, o que é história. E agora a gente começa então a adentrar, a estudar mais especificamente essa trajetória humana aqui no planeta Terra. Aquilo que a gente sabe pelo trabalho do historiador, mas também pelo trabalho de outros cientistas de outras áreas, tá? Então na aula de hoje e na próxima aula nós vamos estar aí dedicados a estudar um pouco essa questão das origens da humanidade, tudo bem? Então, vamos começar aqui observando a figura que vai estar aqui ao lado, que é a capa do gibi dos personagens Piteco e Horácio, do autor Maurício de Souza, que é aquele autor que escreve as histórias da Turma da Mônica. Olha só. Aqui a gente tem então, né, Vamos observar aqui essa figura, né? Você tem um cara aí meio que é um cara das cavernas, né? Uma Idade da Pedra pelo seu vestuário e tal, fugindo aí de um dinossauro, né? Então ele fala aqui, né? Aqui é a capa do gibi. Então vamos ver o que fala a capa. Piteco e Horácio, juntos, vivendo grandes aventuras pré-históricas. É o que você vai encontrar neste almanaque. Com Horácio, histórias curtinhas, com toda a filosofia de vida que ele transmite. E com o Piteco, num mundo ainda dominado por feras. Então não sei se vocês conhecem esses personagens, se já leram alguma das histórias deles, mas eles são personagens do Maurício de Souza, que também faz as histórias da Turma da Mônica, né? Então vamos interpretar essa imagem aí juntos, né? Quem são os personagens da figura? Em que momento histórico que eles vivem? Como é a convivência entre esses dois personagens? E você acredita que essa convivência é possível? Né? Então vamos voltar aqui. Ó. Quem são os personagens dessa figura? Olhando para eles, a gente sabe que é um menino, um rapaz que está vestido aí como se fosse da Idade da Pedra, né? Da época da pré-história. Aliás, a gente pode reforçar isso fazendo a leitura daquele trechinho que está lá em cima, né? Ele fala... Cadê que ele fala ali? Encontrar com toda a filosofia de vida, vivendo aventuras pré-históricas, ou seja, o próprio texto já ajuda a gente a situar em que momento da história essa história se passa,
Essa historinha está se passando na pré-história. Lembrem lá da linha do tempo. Sempre lembrem da linha do tempo. E o outro personagem é um dinossauro, né? Nós estamos vendo aqui. Em que momento histórico que eles vivem? Aí basta a gente também articular a imagem com a leitura desse pequeno trecho que está ali, que fala pra gente que eles estão na pré-história, né? Eles falam ali, estão vivendo aventuras pré-históricas. Como é a convivência entre esses dois personagens? Bom, aparentemente aqui no desenho, um está querendo devorar o outro, está querendo pegar o outro está fugindo, né, desesperado. E aí uma pergunta, né? Você acredita que essa convivência é possível? Foi possível a convivência de seres humanos com dinossauros? Será? Então vamos lá. Horácio e Piteco são personagens de Maurício de Souza e vivem muitas aventuras nos gibis. Horácio é um dinossauro, Tiranossauro Rex, enquanto Piteco é um menino que convive com Horácio na Idade da Pedra. Apesar das aventuras de Horácio e Piteco serem engraçadas, a convivência entre humanos e dinossauros nunca aconteceu. Enquanto os dinossauros foram extintos da Terra há aproximadamente 70 milhões de anos atrás, os primeiros seres humanos apareceram somente muito tempo depois, há cerca de 2 milhões de anos atrás. Então aqui, pessoal, cientificamente é comprovado que seres humanos e dinossauros nunca conviveram juntos aqui no planeta Terra, né? Enquanto os dinossauros eles desapareceram já faz 70 milhões de anos, os primeiros seres humanos só apareceram bem depois, há apenas 2 milhões de anos atrás. Então a nossa espécie ela é relativamente nova. Assim, na aula de hoje vamos estudar o surgimento da vida humana na Terra, ocorrida no período histórico chamado de pré-história. Antes de iniciar a nossa conversa, é importante dizer que na escola aprendemos a concepção científica do surgimento humano na Terra, baseada em hipóteses e teorias que vêm se desenvolvendo desde o século XIX. Isso porque a escola é o espaço que aprendemos o conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Mas, para seu conhecimento, é importante saber que existem duas explicações para a origem do ser humano. A criacionista e a evolucionista. O que é a criacionista? É a explicação de base religiosa ou mítica que defende que a vida é resultado da ação de um criador. E a evolucionista é a explicação de base científica que considera que todos os seres vivos são resultados de um processo de evolução. Então, pessoal, quando a gente se pergunta muito, e é uma pergunta muito importante para nós seres humanos, né? Da onde que a gente veio, como que a gente surgiu, né? Onde nós estamos, essas questões acompanham a humanidade há muito tempo, né? E essas questões, então, ao longo do tempo, se formaram aí algumas explicações para tentar responder essas perguntas, né? A primeira, né, tem a explicação criacionista, que se chama criacionista. Criacionista, você já percebe na própria palavrinha, né? Que propõe que os seres humanos, né, foram criados, ou seja, através de um ato de uma entidade, um Deus, ou seja, um criador, né? Então, a corrente criacionista, ela vai defender que a humanidade ela surge como um ato de alguém que cria essa humanidade, tá? Um criador. Essas correntes criacionistas, elas estão mais ligadas às explicações religiosas, né? A religião que defende isso e também explicações míticas. Para nós, o que interessa nessa corrente criacionista é olhar para essas explicações a respeito da origem da vida na Terra, da origem do ser humano, como explicações que são produtos culturais, são produtos de cultura de determinados povos. Nós vamos conversar sobre isso mais adiante aqui. Tá? Então, essa noção criacionista, ela interessa para a gente, aqui na escola, no sentido de que são explicações que são elaboradas por diversos grupos sociais no planeta Terra, ligados a religiões diferentes, a crenças diferentes ou míticas, e que essas explicações criacionistas, então, elas são uma cultura produzida, né? Uma produção de cultura, uma produção de imaginário, né? E isso é muito interessante para a gente.
A segunda corrente é a corrente chamada evolucionista. Também prestem atenção na palavrinha, evolucionista, algo que evolui, né? Que é aí a explicação de base científica, que considera então que toda a vida na Terra, não só os seres humanos, mas toda a vida na Terra, o que nós temos hoje é o resultado de um processo de evolução. Por isso, evolucionismo. Nós vamos entender melhor um pouquinho na aula de hoje também. O surgimento dos seres humanos na Terra. Então vamos lá. A pré-história, lembre-se sempre na nossa linha do tempo. A pré-história é o período do aparecimento do homem. Aqui, de novo, já falei isso algumas vezes para vocês, quando eu estou dizendo homem, eu estou me referindo ao gênero humano. Então, obviamente que quando eu falo homem, a gente está supondo aí homens e mulheres, tudo bem? O seu estudo é muito difícil, pois depende da análise de documentos não escritos, como restos de armas, utensílios de uso diário, pinturas, desenhos, etc. Esse período é chamado de pré-história por ser anterior ao aparecimento da escrita, como nós já conversamos aqui também. O que se sabe é que existe uma grande diversidade cultural entre os diversos grupos humanos que povoaram a Terra. Assim, as várias etapas da evolução do homem, normalmente apresentadas como sucessivas no tempo, podem ter ocorrido no mesmo momento. Ou seja, pessoal, aqui hoje, né, há já vários estudos, nós estamos em relação ao século XIX com estudos muito mais detalhados, já sabemos muito mais do que aquilo que sabia-se lá no século XIX, quando esses estudos começaram, né? Então, hoje nós já sabemos o quê? Que o povoamento do planeta, né, ele não foi necessariamente, não aconteceu necessariamente em um primeiro lugar e de lá se expandiu para os demais lugares, né? Grupamentos humanos existiram em vários lugares ao mesmo tempo, né? E esses grupamentos aí estavam em estágios de evoluções, né? Num determinado estágio de evolução, não necessariamente igual todos eles, mas cada grupo poderia estar num determinado estado da sua evolução. O conhecimento da origem do homem é muito limitado, devido à precariedade de informações. As pesquisas neste campo são bastante recentes, datando do final do século XIX. Até bem pouco tempo, acreditava-se que a formação das primeiras sociedades se deu a partir do desenvolvimento de um grupo que, tendo se estabelecido em uma região climaticamente favorável, irradiou-se em ondas sucessivas de imigrações que atingiram as mais remotas regiões. Mas a descoberta de traços culturais comuns em grupos geograficamente afastados entre si demonstra que, provavelmente, apareceram vários grupos humanos em partes diferentes da Terra, as quais depois se difundiram. Então é isso que eu tinha acabado de falar para vocês, né? Vamos lá. De um modo geral, podemos dizer que há um tronco comum, do qual se originaram os grandes macacos, que é o tronco Pondidae, e os homens, os homínidas. Num determinado momento da evolução, esses dois grupos se separaram, apresentando cada um a sua evolução própria. Os Pondidae assumindo a forma do gorila, do chimpanzé e do orangotango atuais, e os homínidas a forma do Homo sapiens atual. Então aí, pessoal, uma questão que sempre traz, às vezes, muita confusão para as pessoas, né? Que as pessoas falam assim, olha, mas se o ser humano veio do macaco, né? Por que existem determinados macacos ainda, né? Ou seja, como se nós fôssemos macacos e os macacos tivessem se transformado no ser humano. Então, a resposta é não, nós não viemos do macaco, mas nós somos parentes dos macacos, né? Nós temos uma origem comum, um ancestral em comum, né? E desse ancestral, então, saíram aí duas espécies distintas, né? Os homínidas que foram se desenvolver, foram evoluir para a nossa forma, o Homo sapiens, o ser humano, e os grandes macacos, tudo bem? Aí provavelmente também a professora aí de ciências sempre vai poder ajudar vocês melhor, né? Mas é isso que a gente tem. Então olha aqui, nós temos um tronco em comum, e desse tronco, ou seja, um ancestral em comum, né? E desse ancestral saíram diferentes espécies, tá? Nós estamos aqui como nos homínidas, né?
O ser humano, então, ele vai se desenvolver a partir desse tronco. E, a partir do tronco dos Spongidae, os grandes primatas, tá? E os demais também. A gente vai retomar um pouco esse assunto na próxima aula. Então, vamos lá. O evolucionismo e a origem das espécies. No ano de 1859, ou seja, lá no século XIX, Charles Darwin, um naturalista inglês, publicou um livro chamado A Origem das Espécies. Neste livro, ele afirma que todos os seres vivos são resultados de um processo de evolução. A teoria evolucionista de Darwin entende que os seres vivos originaram-se de formas mais simples de vida e estão em permanente mudança, evolução. Então, atenção, pessoal. A corrente evolucionista, que é a corrente científica, ela é inaugurada aí pela publicação desse livro, A Origem das Espécies, desse naturalista inglês chamado Charles Darwin, lá no século XIX, no ano de 1859. Tá? Como o próprio nome do livro diz, A Origem das Espécies, esse livro do Darwin, ele trata do processo de evolução de todos os seres vivos. Então ele não está estudando apenas os seres humanos, tá? Mas todos os seres vivos. E ele postula o seguinte, que os seres vivos, eles existiam em formas mais simples, mais primitivas, digamos assim, e eles foram evoluindo, né? Eles foram se transformando geneticamente, né? As suas características físicas, elas foram se transformando até atingir todos os seres vivos as suas formas atuais. Tá? E esse processo de evolução, então, né, que ele diz, que originou o ser humano atual, os peixes, os outros animais marinhos, enfim, todos os seres vivos que nós percebemos no planeta Terra. Tudo bem? Mas como e por que se aconteceram essas transformações, essas mudanças nessas espécies? Né? Por que elas eram de uma maneira mais simples e elas foram evoluindo, se transformando até chegarem à sua configuração atual? Isso se dá através de vários fatores, como o clima, né? Como a capacidade da alimentação, né? A temperatura da Terra, enfim, são diversos fatores que contribuem e contribuíram, né? Para que todos os seres vivos fossem experimentando essa evolução, né? Tendo a capacidade de se adaptar às novas condições que eles encontravam aqui na Terra. Tudo bem? Então vamos lá. Essas mudanças, evolução, são provocadas a partir das alterações ocorridas constantemente no ambiente. Olha aí. E quando a gente fala no ambiente, pessoal, a gente está pensando no ambiente da forma mais ampla possível. Na temperatura, no clima, nas condições de alimentação, nas condições de convivência entre as diferentes espécies. Então, tudo isso vai influenciar para que todos os seres vivos, todas as espécies, elas possam aí se adaptar a esse ambiente que ela está vivendo. Lembrando que esse ambiente vai estar em constante transformação. Então, à medida que ela vai se adaptando, ela também vai, num prazo grande, né, de tempo, evoluindo, se transformando até terem chegado às suas configurações atuais. Assim, indivíduos que apresentavam características favoráveis às sobrevivências nesses ambientes viviam mais tempo. Então, quem conseguia se adaptar, né, adaptar a sua sobrevivência num determinado ambiente, conseguia viver mais tempo do que aquela outra espécie que de repente não conseguiu se adaptar quando o planeta passa, por exemplo, por uma mudança climática muito forte. Essa espécie acaba sendo extinta porque ela não consegue se adaptar nesse novo momento, nesse novo ambiente. Então, isso é a teoria da evolução, né? Essa capacidade das espécies de se adaptarem às diferentes e constantes mudanças que se observa no ambiente. Tudo bem? E, ao se reproduzirem, transmitiam essas características aos seus descendentes, né? Já os indivíduos que não apresentavam adaptações que favoreciam a sobrevivência nesses ambientes morriam antes de se reproduzir. Esse processo de seleção recebe o nome de seleção natural. Então, pessoal, um conceito-chave dessa teoria da evolução é essa expressão de seleção natural. O que é a seleção natural?
vai ser as espécies que vão conseguir se adaptar e sobreviver a determinadas condições ambientais e suas mudanças, né? Então, lembrando sempre que nós vivemos em ambientes que estão permanentemente em transformação, em mudança, seja do ponto de vista do clima, da temperatura, da convivência com as outras espécies, os outros seres vivos, da capacidade de alimentação, né? Então, as espécies que conseguem se adaptar a essas mudanças, elas conseguem evoluir, ficar e evoluir, né? Às vezes se tornarem mais fortes, mais resistentes, desenvolverem determinadas partes. Agora, as espécies que não conseguem se adaptar a essas mudanças, elas acabam sucumbindo, elas acabam desaparecendo. Isso é o que se chama de seleção natural. Tá? Então atenção aqui, porque por isso que é uma seleção natural, ela não foi produzida por ninguém. Era a capacidade das espécies de se adaptarem à própria natureza. Tá certo? Então, pessoal, geralmente seleção natural, as pessoas quando falam por aí, na internet, às vezes, senso comum, né? Geralmente diz que seleção natural seria a luta pela sobrevivência na natureza em que se sobreviveriam apenas os mais fortes. Não é isso. Não se trata de uma guerra dos mais fracos contra os mais fortes. Essa concepção ela é equivocada, tá? Então não se esqueçam disso, não se trata de uma luta dos mais fortes contra os mais fracos. Se trata de condições de adaptação. As espécies que vão ter condições de se adaptarem a novas condições ambientais. Tudo bem? Para você entender melhor, eu escrevi errado aqui, melhor a seleção natural, vamos tomar como exemplo o urso polar. Essa espécie de urso teria conseguido sobreviver em seu ambiente por apresentar características como pele espessa e pelagem branca. Então ele tem uma pele muito grossa e uma pelagem branca. Vamos entender por que esses dois fatores, a sua pele espessa, sua pele grossa e a sua pelagem branca, permitiu com que o urso polar conseguisse se manter, né, sobreviver e chegar até os dias de hoje. Vamos lá. A espessura da pele permitiu que esses animais suportassem as baixas temperaturas do Ártico. Olha aí, uma característica que fez com que eles conseguissem se adaptar e se manter nessa região. Já a cor clara da pelagem, que se confunde com a da neve, permitiu que esses animais quase não fossem notados no ambiente. Então eles se escondiam lá no ambiente, possibilitando a eles atacar suas presas com mais facilidade. Então, ao atacar suas presas, eles conseguem alimentação e se manter, e se reproduzir. Então percebam como que é uma questão de adaptação mesmo. As condições, as características físicas, né, biológicas de organismo desses animais permitiram com que eles pudessem resistir e sobreviver no ambiente do Ártico. Tá? Outras espécies animais não apresentavam características para enfrentar as mudanças que, de tempos em tempos, ocorriam no ambiente. E, como não conseguiam chegar à fase de reprodução, foram desaparecendo. Este pode ter sido o caso, por exemplo, dos mamutes e das preguiças gigantes. Então nós temos aí hoje, né, através dos fósseis, né, que os pesquisadores, os paleontólogos, os arqueólogos também podem descobrir, de espécies que desapareceram, que já existiam, mas não existem mais, porque não conseguiram se adaptar a determinadas mudanças que aconteceram no meio ambiente. Então aqui eu coloco para vocês, olha só, aqui é um urso polar. A imagem está um pouco, né, condensada, está um pouco espremidinha aí para que eu conseguisse colocar esse quadro de explicação ao lado, mas veja como ele é forte, ele é grande, ele é bonito, né? Olha lá, o processo de evolução das espécies está relacionado às condições climáticas também, né? Não é só isso, mas também as condições climáticas. A crise ambiental que temos vivido desde o processo de industrialização tem gerado mudanças climáticas que podem comprometer a existência de algumas espécies. No caso do urso polar, o derretimento do gelo do Ártico tem comprometido sua reprodução e as formas de se alimentarem. Então, olha aqui, o urso polar, como ele é saudável, né, digamos assim, e nós estamos vivendo aí uma crise ambiental, vocês devem ter lido, devem ter ouvido falar sobre isso, né? Uma crise ambiental que tem uma característica muito específica. Essa nossa crise ambiental que nós estamos vivendo nesse começo de século, desde
o século passado, ela tem a sua origem lá no final do século XVIII, XIX, né? Quando se começa a produção industrial, né? O que acontece? Com o processo de produção industrial, né, mas a temperatura da Terra, por conta de uma maior poluição, de emissão de gases, né, a temperatura da Terra está esquentando cada vez mais, né? E essa mudança climática, ela pode comprometer a existência de muitas espécies aqui na Terra. Porque se a Terra ficar muito quente, muitas espécies, como o próprio urso polar, essas espécies podem desaparecer. Além do urso polar, outra espécie que tem a sua existência comprometida pelas mudanças climáticas somos nós, os próprios seres humanos, né? A vida humana na Terra, ela está ameaçada pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas. Então está aí um assunto que nós devemos prestar muita atenção. Eu li uma reportagem há alguns meses atrás que fala que se nós não conseguimos, né, evitar que a temperatura da Terra suba no próximo século, é provável que no final do próximo século a vida humana só seja possível à noite, né? Quer dizer, se nós não conseguimos evitar esse processo de aquecimento global, esse processo, né, do aumento da temperatura na Terra, no final do próximo século, né, os cientistas dizem que vai ser impossível com que a vida humana consiga suportar a temperatura durante o dia, de tão forte que ela vai estar, né? E daí os seres humanos têm que, para não desaparecer, se adaptar e passar a viver fora de casa apenas à noite. Nós teríamos aí uma vida noturna. Então você imagina, se isso acontecer, quantas transformações acontecerão na vida humana, né? Porque o ser humano vai deixar de ser um animal do dia, que produz e trabalha durante o dia, e vai ter que usar o espaço da noite para fazer tudo isso daí. E durante o dia, ele vai ter que ficar confinado em suas casas, né? Para poder sobreviver, para poder não ser extinto, para a espécie não poder ser extinta, né? Se não bastasse apenas isso, nós temos que pensar que, se essa hipótese se confirma, tem questões econômicas e de desigualdade social que podem comprometer a vida de milhares e milhares de pessoas no planeta Terra. Por quê? Para você se manter na sua casa durante todo o dia, né, talvez você precise ter um ar mais refrigerado. E quem vai conseguir ter isso daí? Né? E as pessoas que não têm nem moradia? Então a gente pode assistir aí a um abalo na civilização, né, que vai custar a vida de milhares de pessoas e que também vai impor uma mudança dramática na nossa forma de vida. Então vejam como a crise ambiental, o aquecimento global, as mudanças climáticas, né, elas são um assunto muito importante, talvez seja o assunto mais urgente que nós temos visto aí, e é um assunto da nossa época, né, da nossa vida aqui. Lembrando que essas mudanças climáticas, então, pessoal, elas são produto da ação do homem na Terra, né? É a ação dos seres humanos na Terra que estão criando essa crise climática que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o aquecimento global, ele é fruto, né, da poluição, ele é fruto do desmatamento que nós estamos vendo, que está acontecendo aqui no Brasil fortemente. O aquecimento global também ele vai ser fruto aí dessa produção em massa, da exploração dos recursos naturais e minerais para a produção de mercadorias, né? Então tudo isso a gente vai ter que repensar se a gente quiser aí salvar a nossa espécie aí do desaparecimento. Então olha só, um efeito dessas mudanças climáticas geradas pela ação dos homens, né, em busca de lucro, que nós já estamos vendo, é uma crise no urso polar, né? Por quê? Porque com o aquecimento global, né, com essas mudanças climáticas, o gelo do Ártico está derretendo, né? E daí esse urso polar que está adaptado para viver naquele ambiente, ele já tem a sua existência mais ameaçada. Ele não consegue aí se alimentar direito, né? E daí o que acontece? Ele também fica desnutrido e vai aí perdendo suas condições. Olha só uma foto de um urso polar tirada recentemente. Como que ele está aí todo feinho, né, coitado? Todo desnutrido, né? Porque o derretimento do gelo do Ártico está impactando toda a sua forma de existência,
Então é um assunto muito sério que a gente tem que prestar atenção. E aqui, ó, aqui é um retrato, né, uma projeção do que seria uma preguiça gigante. A preguiça gigante viveu há aproximadamente 20 mil anos atrás, nas Américas do Sul e do Norte. Olha aqui, América do Sul. Então, talvez há 20 mil anos atrás, antes do aparecimento do ser humano, a preguiça gigante, um animal desses aí, vivia aqui no nosso território. Aqui tem uma dica de um site, pessoal. Conheça mais sobre o evolucionismo e as espécies extintas no site Atlas Virtual da História. E daí eu coloquei um endereço aí para vocês. Lá vocês vão ter aí vários animais que já não existem mais, que desapareceram porque também não conseguiram se adaptar às diversas mudanças do ambiente que viviam. Tudo bem? Vale a pena conhecer. Então vamos lá. Compreender o conceito de teoria da evolução das espécies proposta por Charles Darwin é importante para compreendermos a explicação científica a respeito da origem e desenvolvimento da vida na Terra. O sentido de evolução e seleção natural, que faz com que espécies sejam extintas e outras observem um desenvolvimento a partir de suas relações com o meio ambiente, não podem ser confundidos com melhoria. A evolução diz respeito à adaptação das espécies e não em melhoria. Aqui é um recado que eu dou para vocês, que eu também quero que vocês aí guardem no coração de vocês e nunca se esqueçam. Teoria da evolução das espécies e seleção da natural não diz respeito a uma melhoria das espécies. Diz respeito à adaptação, à capacidade que as espécies têm de se adaptarem a novos contextos ambientais. Tudo bem? É isso que vai implicar uma espécie que vai ser extinta ou uma espécie que vai permanecer e ainda vai se desenvolver. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu coloquei até evolução no sentido de adaptação e evolução não. Eu coloquei o hashtag, mas eu queria fazer aquele símbolo de diferente da matemática, né? Evolução diferente de melhoria. Isso é fundamental que vocês nunca se esqueçam. Por quê? Porque quando essa teoria do Charles Darwin foi proposta lá no século XIX, ele propôs isso para entender, né, a evolução das espécies, dos seres vivos na sua forma, dos seus genes, biologicamente, né? Mas muitas pessoas trouxeram essa explicação que o Charles Darwin deu, né, para compreender os estudos das espécies, a origem das espécies, trouxe para a vida social. Né? E quando trouxeram isso lá no século XIX, né, ou seja, importaram a teoria do Darwin, do evolucionismo, para a vida em sociedade, criaram uma distorção muito grande, dizendo que havia homens e mulheres superiores uns aos outros, né? De que alguns alguns seriam melhores, seriam superiores que os outros, de que alguns homens e algumas mulheres de determinados lugares esses homens e mulheres seriam inferiores, teriam naturalmente uma facilidade para o crime, para a vagabundagem, né? O que não é isso que o Charles dizem. E essa visão errada da teoria do Charles Darwin gerou vários processos muito violentos na nossa história, como o próprio nazismo, né? O nazismo se fundamenta na ideia de que existem raças superiores, né? Existia uma raça superior e as raças inferiores, né? As que não conseguiriam evoluir deveriam ser extintas, né? Então é por isso que o nazismo, né, matou, né, judeus, matou negros, homossexuais, deficientes físicos, tudo em nome, né, de uma teoria racista. Tá? Então, por isso que eu estou reforçando aqui para vocês que não, evolução não se trata de melhoria e evolução não tem a ver com a nossa vida em sociedade. Evolução tem a ver com a adaptação das espécies às condições ambientais. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, atividades aqui. Vamos conhecer a obra A Criação de Adão, do pintor e escultor italiano Michelangelo, considerado um dos maiores artistas da história. Esse afresco foi produzido entre 1508 e 1512, época do chamado Renascimento. Está localizado no teto da Capela Sistina, residência oficial do Papa, no Vaticano, em Roma. Vamos conhecer a obra dele.
Olha aqui. Então é uma obra que já tem aí mais de 500 anos, né? Que está lá no teto da Capela Sistina. A gente vê aqui, ó, o nome da tela é Criação de Adão. Então a gente vê aqui provavelmente o Adão, né? Sendo aí talvez criado por Deus, né? Deus talvez dando a vida a Adão, já que o nome da tela é a criação de Adão, né? E Deus está ali dando a vida. Percebam que os corpos dos dois são muito parecidos, né? De Deus e de Adão. E que tem ali junto também a figura do Deus, vários talvez anjos, e tem também uma mulher ali ao seu lado, ali do seu braço esquerdo, né? Ele está meio que abraçado a ela. Talvez fosse a Eva, né? Essa é uma obra muito bonita, é uma das mais famosas da história da arte, então vale a pena conhecer. Então vamos lá. A atividade é o seguinte, pessoal. Descreva todo o cenário da imagem. Eu quero que vocês descrevam tudo que vocês veem nessa imagem. Esse é o primeiro passo para a gente poder analisar uma determinada coisa. A descrição. Então descrevam tudo isso que vocês veem na imagem, todo o cenário. B. Agora vamos interpretar essa imagem. Tá? Porque vocês só vão conseguir saber interpretar alguma coisa depois que vocês descreverem aquilo. Levando em consideração o título da obra, A Criação de Adão. Quem são os personagens? Eles estão no mesmo lugar ou estão em lugares diferentes? Qual é ou quais são os cenários? Então aí, a partir da descrição, a gente vai poder interpretar melhor isso daí. Considerando, inclusive, o título da obra, né? E a pergunta C. Podemos relacionar essa obra com aquela frase bíblica que diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Tem alguma coisa a ver? O que teria a ver? Com qual corrente que explica a origem do ser humano essa obra dialoga? Nós vimos no comecinho da aula que existem duas explicações para o surgimento do ser humano na Terra, né? Uma é a criacionista, que diz que defende que o surgimento, né, a origem do ser humano, o ser humano foi criado por um criador, foi produzido por um criador, e nós vimos a teoria evolucionista, né, do Charles Darwin, da evolução das espécies, da adaptação das espécies ao seu ambiente. Então, essa obra dialoga com qual dessas duas correntes? Segunda atividade, pessoal. Leia o trecho a seguir para responder as questões. Então, vamos lá. Os criacionistas se opõem fortemente a um mundo causado pela evolução, particularmente a um mundo como descrito por Charles Darwin em seu livro A Origem das Espécies. Criacionistas, certamente criacionistas tradicionais, são contra o fato da evolução, ou seja, que todos os organismos vivos e mortos são produtos finais de um processo natural de desenvolvimento de algumas formas, talvez, em última análise, a partir de materiais inorgânicos, origem comum. Então aqui tem um trecho que fala pra gente, né, das visões diferentes entre criacionistas e evolucionistas, né? E daí ele acaba explicando um pouco do que é o criacionismo, né? Então as perguntas são: de acordo com o texto, como podemos definir a teoria da evolução? E B. Quais as diferenças entre as teorias do criacionismo e da evolução das espécies? Tá? Então aqui você já tem elementos para, na resposta da B, colocar quais são as diferenças entre essas duas formas de entender a origem do ser humano. E a terceira, galera. As explicações míticas ou religiosas para as origens da vida e do mundo não ficam restritas apenas às explicações do cristianismo. Geralmente, pessoal, quando a gente fala do criacionismo, a gente só se lembra, né, da explicação cristã, né, do Gênesis lá, né, de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e construiu o mundo em 7 dias, né? A gente pensa que é a única explicação criacionista que tem, mas não. Outras religiões têm suas explicações míticas para a vida no mundo. Vamos ver uma delas. Olha só. Aqui nós também viemos do barro. No princípio, Olorum, o Ser Supremo, governava o Orum, o céu. A terra não era nada mais que uma imensidão de pântanos governada por Olocum, a grande mãe, guardiã da memória ancestral. Então, Obatalá, a divindade da criação, teve a ideia de colocar terra sólida sobre os pântanos. Instruído por
Orunmila, a divindade das profecias e do destino, Obatalá trabalhou 4 dias e construiu Aie, o nosso mundo, com montanhas, campos e vales. Para que o novo lugar tivesse vida, Olorum criou o sol, enviou uma palmeira de dendê e fez chover, para que a árvore brotasse. Surgiram as florestas e os rios. Para povoar o lugar, Obatalá modelou os humanos no barro, com a ajuda de Oduduá, com quem formou o casal propulsor da vida. Terminados os bonecos, colocaram neles o M, o sopro da vida. A primeira cidade em que os humanos vieram se chamava Ifé. Obatalá voltou a Orun e contou a novidade aos orixás. Então, olha só, aqui são 3 trechinhos, como se fossem 3 versículos, né, que explicam aí a criação do mundo e também a criação dos primeiros seres humanos, né, por Olorum. Essa é uma explicação criacionista dos Iorubás, que é um grupo étnico da África Ocidental e uma das bases da religião do Candomblé. Então, olha só, essa explicação que eu coloquei para vocês, ela foi criada, é uma versão criacionista também, mas ela não é uma versão criacionista do cristianismo, mas uma versão criacionista de um grupo étnico que existe na África Ocidental, que se chama Yorubá, tá? E essa explicação, ela foi a base para a criação da religião do Candomblé, que é uma religião afro-brasileira que muitas pessoas professam essa religião aqui no Brasil, não é verdade? E que tem sua origem, então, afro-brasileira, ou seja, tem suas conexões com a África, com os escravizados que estavam aqui. No caso da criação do homem, é isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Como foi criado o ser humano para essa explicação? No caso da criação do homem, a crença iorubá é próxima à explicação cristã. De onde veio o homem para essas duas crenças? Então quero que vocês apontem as semelhanças. O que a explicação criacionista dos iorubás tem de próximo, tem de semelhança à explicação criacionista cristã, que fala que Deus criou também do barro ali Adão e Eva. O que elas têm em comum? Então aqui eu trouxe para vocês, pessoal, para vocês saberem o seguinte, que as explicações criacionistas, elas são uma cultura produzida por determinados povos, vários povos. Não existe apenas a versão criacionista cristã, apesar dela talvez ser a mais famosa, né? Existem outras explicações criacionistas de outras religiões não cristãs também, como nós acabamos de ver no caso do Candomblé e dos Iorubás. E que essas explicações, às vezes existem muito preconceito com as religiões afro-brasileiras, né, as religiões de matriz africana, mas vejam que nós somos muito parecidos, né? As explicações cristã e a explicação afro-brasileira é muito parecida. Então, né, para que a discriminação contra essas religiões que muitas vezes se vê por aí, né? Então, pessoal, é isso. Para terminar, o objetivo da nossa aula, então, aqui, galera, foi vocês aí começarem a conhecer, tá, as origens aí da humanidade, o que se sabe sobre isso, conhecer as explicações criacionistas e evolucionistas, entender a teoria da evolução, pelo menos um pouquinho, tá? Para a gente poder, na nossa próxima aula, começar a conhecer de fato as primeiras civilizações aí, tudo bem? Como era a vida do ser humano na pré-história. Para terminar, eu só quero fazer a leitura aqui com vocês. Espera lá. A leitura aqui com vocês de uma reportagem que saiu no UOL semana passada, coincidentemente, né? E eu li e venho trazer aqui para vocês notarem como a espécie está permanentemente em evolução. E quais os fatores que causam a evolução, a adaptação da espécie a novas condições climáticas, ao contato com as outras espécies, com a alimentação. Vamos ver? Então é uma reportagem que o título é: Veja 6 mudanças que o corpo humano sofreu ao longo dos últimos 150 anos. No último século e meio. Vamos ler aqui. O planeta Terra e seus moradores passaram por muitas revoluções do início do século XX até os dias atuais. Foram transformações na medicina, nos meios de locomoção, na forma como nos relacionamos, e algumas mudanças também foram sentidas no corpo humano. Confira 6 dessas alterações. Estatura, olha aí.
Um estudo publicado na revista científica Life apontou que o ser humano teve a estatura aumentada nos últimos 200 anos, principalmente a população de países desenvolvidos no comparativo com os países subdesenvolvidos. Um exemplo são as mulheres sul-coreanas que ficaram em torno de 20,2 centímetros mais altas. Então, olha só, nos últimos 150 anos, o corpo humano de algumas regiões ele teve a sua estatura aumentada em cerca de 20 centímetros. Isso mostra pra gente, pessoal, aquilo que eu também já havia comentado, né? Que nós todos convivemos, a espécie, né? Aqui nesse mesmo tempo, nessa mesma temporalidade, mas os estágios de evolução, eles não acontecem todos ao mesmo tempo, né? Diferentes grupos podem ter diferentes estágios de evolução. Uma das possíveis explicações está na melhor qualidade de vida de locais como a Coreia do Sul. Isso porque os cidadãos possuem maior disponibilidade de dietas nutritivas, ricas em cálcio e substratos energéticos, que aumentam a proliferação de células, aumentando a massa óssea, que é responsável pelo crescimento linear, ou seja, a estatura. Além da inclusão de práticas de exercício físico influenciarem positivamente nesse processo, aponta Fabrícia Fonseca, doutora em Fisiologia e professora de Anatomia, Fisiologia e Bioquímica no curso de Ciências Biológicas do IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Então ela aponta que quais foram as causas que fizeram com que, né, a população da Coreia do Sul, especificamente as mulheres, observassem aí um aumento, né, de 20% na sua estatura no último século. Né? Ela aponta aí questões de dieta, né, da alimentação. Temperatura corporal. Diferentemente do planeta Terra, que está ficando mais quente, que é o aquecimento global, o nosso organismo parece estar esfriando em comparação com a temperatura do corpo dos cidadãos que viveram no século XIX. Foi o que apontou uma pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então aqui, pessoal, o corpo humano, né, ele está vendo aí uma diminuição da sua temperatura, ou seja, as pessoas que viviam no século XIX, elas tinham a sua temperatura mais quente, né? Era mais quente o corpo humano. O estudo realizado somente com norte-americanos demonstrou que de 1860 até 2017 houve uma diminuição de aproximadamente meio grau de temperatura corporal, tanto em homens quanto nas mulheres. Não podemos assumir diretamente que isso seria verdade para o resto do mundo, sem conduzir um estudo que avalie a temperatura corporal histórica e recente de diferentes partes do mundo. Mas o que é interessante nessa pesquisa é que ela amplia a análise de dados históricos e nos dá um pouco mais de certeza de que a temperatura corporal está diminuindo, esclarece Roberta Lu, doutora em Ecologia e professora de Genética, Evolução, Ecologia Aplicada e Bioinformática no curso de Ciências Biológicas, também aí do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Entre as hipóteses que explicam essa possível redução na temperatura do corpo, a que pode estar mais relacionada à população mundial é a que aponta a diminuição do nível de inflamação crônica no organismo como o principal causador. Isso porque, no século XIX, doenças como a sífilis e tuberculose, por exemplo, não tinham cura e nem tratamento eficaz. E a resposta do corpo a essas doenças é a inflamação, que leva a um aumento de temperatura do corpo. Então olha só, como a nossa capacidade enquanto espécie, de estar no ambiente, né, ela vai se adaptando ao longo do tempo, né? Por exemplo, a doenças que hoje estão controladas, né, como a sífilis e a tuberculose, elas, como as pessoas tinham muito até o século XIX, isso fazia com que a temperatura do corpo estivesse mais elevada, porque à medida que as pessoas ficavam mais doentes, né, mais inflamações internas aconteciam, esquentando o corpo. Né? Então, na medida que a gente consegue controlar essas doenças, a gente tem menos inflamações e, ao longo do tempo, isso se verificou uma diminuição da nossa temperatura corporal. Então, tá vendo como a nossa espécie também está evoluindo, está mudando, está se adaptando de acordo com novas condições. Onde eu parei? Atualmente, essas doenças estão controladas na maior parte do mundo, por isso a redução do termômetro corporal. Sem esquecer que o uso de anti-inflamatórios se tornou bastante frequente,
o que diminui o nível de inflamação e contribui para a manutenção de uma temperatura mais baixa do organismo. Puberdade precoce. A transição da infância para a adolescência tem chegado alguns anos mais cedo em meninos e meninas de hoje, quando comparados com os jovens do final do século XIX e início do XX, é o que apontam várias pesquisas. Porém, esses estudos ainda precisam de maiores avanços para identificar a real causa dessa puberdade precoce. Até o momento, o que se sabe é que as crianças do século XXI estão sujeitas a uma série de intervenções alimentares e ambientais que podem influenciar essa antecipação. No primeiro caso, com o fácil acesso e aumento do consumo de alimentos industrializados, houve um crescimento na massa corpórea dos pequenos. E vários estudos mostram que o aumento do tecido gorduroso nas crianças está relacionado ao início da puberdade mais precocemente. Isso porque a gordura corporal contribui na produção de hormônios sexuais, como o estrogênio. Portanto, quanto mais dessa substância no organismo, maiores as chances da puberdade prematura, explica Alexandre Pupo, ginecologista e obstetra do Hospital Sírio-Libanês e Albert Einstein, ambos em São Paulo. Então, olha só, nem tudo são notícias boas, né? Você vê que essa parte aqui está explicando para a gente que, à medida que nós consumimos mais produtos industrializados, ou seja, alimentos artificiais produzidos na indústria, né? Que é um fenômeno também novo na história da humanidade, é do último século para cá. Antes a base da alimentação não era industrializados, e isso, né, o consumo exagerado de produtos industrializados faz com que nós tenhamos aí um aumento de gordura corporal, e a gordura corporal está relacionada para desencadear aí os hormônios da puberdade, né? Então isso é uma questão bem complicada, né? Que pode contribuir talvez negativamente para nós. Expectativa de vida. Com as melhoras no saneamento básico, medicina, higiene pessoal e nutrição, a estimativa de sobrevivência da população aumentou bastante. A média mundial subiu dos 30 anos no início do século passado para cerca de 72 nos dias atuais, de acordo com a estatística de saúde anual da OMS, a Organização Mundial de Saúde. E o futuro nos reserva muito mais. Segundo o relatório publicado pelo Instituto Santa Lucia, na Espanha, a expectativa de vida continuará a aumentar até atingir os 120 anos no final do século XXI. Então, olha só, se até o começo do século passado a expectativa de vida não passava dos 30, hoje já estamos em 72 e a previsão é que se chega aos 120 anos no final do próximo século. Isso é um processo de evolução, de adaptação. De fato, com os avanços em medicamentos, no estudo da genética, o controle das doenças, temos uma maior probabilidade de aumentar a sobrevida da população. Por outro lado, o corpo humano foi feito para envelhecer até um determinado ano e cada indivíduo tem o seu tempo. Em algum momento, mesmo com toda a tecnologia, o envelhecimento vai ser a causa da mortalidade por conta da falência de órgãos. Existe um limite, não é todo mundo que vai atingir 120 anos. Então aí, né, não significa que todos vão viver 120 anos e que a morte é uma realidade, né? Por mais que o ser humano queira buscar sair da morte, né? Pondera aí a Nathan Schetter, geriatra pela SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E olha só, novas partes do corpo aparecendo. Isso é um processo de evolução, de adaptação. Alguns estudos têm descoberto camadas no organismo que antes não haviam sido relatadas, como é o caso da pesquisa publicada na revista científica aí do Royal College Oftalmologista, do Reino Unido, que aponta uma sexta camada da córnea, chamada de pré-descimete, ou camada de Dua. De acordo com a pesquisa, essa camada tem uma estrutura diferente, seria um pouco mais grossa, e se separa facilmente das outras membranas durante os procedimentos de transplante. Olha só. Essa característica parece oferecer cirurgias mais seguras e simples aos pacientes. Porém, esse tema ainda gera muitas controvérsias, pois alguns especialistas não observaram nenhuma função específica e importante para essa nova camada.
E se tem algumas partes do corpo aparecendo, algumas outras estão sumindo. O famoso dente do siso, que é o mais clássico. Muitos adolescentes têm sido diagnosticados sem esses 4 elementos. É verdade, eu também não tive não. Muito se fala sobre a verdadeira causa. A alteração do hábito alimentar, diferenças na intensidade de mastigação devido ao tipo de alimento, a mistura de raças interferindo nas características naturais, as alterações na formação óssea e formato das arcadas, entre outros fatores. Entretanto, nenhuma evidência científica comprova definitivamente a real causa deste fato. O que se verifica na prática é a tendência de que desapareçam com o passar dos anos, afirma Cláudio Miak, cirurgião dentista, especialista em ortodontia e secretário-geral do CFO, Conselho Federal de Odontologia. Outra parte do corpo não tão conhecida que parece estar desaparecendo é o músculo palmar longo. Com localização que vai do cotovelo ao punho, a sua ausência não influencia na flexão das mãos. Ao pesquisar em outros primatas e a presença desse músculo, os estudiosos propõem que o palmar longo tenha sido importante quando nossos antepassados ainda tinham algum tipo de locomoção nas árvores. Olha que interessante, aqui dialoga bastante com a teoria da evolução do Darwin. Quer dizer, quando a espécie precisava ter essa locomoção nas árvores, então se desenvolveu esse músculo. À medida que a nossa vida, a vida da espécie foi ficando diferenciada, mais cômoda, digamos assim, o não uso desse músculo fez com que ele fosse desaparecendo. Com a falta da necessidade em realizar escaladas, esse músculo teria perdido sua importância, afirma Mercedes Okumura, coordenadora do LEA, Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, do Instituto de Biociências da USP. A porcentagem de pessoas que não possuem um músculo palmar varia dependendo da raça, do lado, esquerdo ou direito, e do gênero. Recentemente, ortopedistas do grupo de cirurgia da mão do Departamento de Ortopedia da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, realizaram um estudo e mostraram que a taxa de ausência do palmar longo foi de 26,2% na população brasileira. Ou seja, a cada 4 brasileiros, 1 não tem um músculo. Além disso, não há diferenças entre homens e mulheres. E quanto ao lado, a ausência na parte esquerda é mais frequente do que na direita, aponta Carlos Henrique Fernandes, professor afiliado da EPM, Escola Paulista de Medicina, e diretor da SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A relação disso ainda precisa de novas pesquisas, mas acende o alerta para a reflexão. O que mais de mudanças o corpo humano poderá nos reservar? Então aqui essa reportagem eu trouxe para vocês verem como nós estamos em constante e permanentemente processo de adaptação o corpo humano, né? Nós estamos vivendo isso, né? Quer dizer, as pessoas que virão depois de nós, daqui 1 século, 2 séculos, talvez o corpo humano tenha outras configurações. Esse é o processo de adaptação, tá? Então é isso, pessoal. As atividades estão lá. Me procurem se precisarem. E na próxima aula a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então uma boa semana aí e até mais.